Graça e paz a todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, com mais uma ministração da Palavra de Deus. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, vou ministrar mais uma palavra com o tema: anula a graça de Cristo guardando o sábado. Anula a graça de Cristo guardando o sábado. Por que eu faço questão de ministrar palavras como essa para as pessoas? Por que eu faço questão de ministrar e gravar mensagem como essa? Porque na realidade, amado, tem tantas pessoas que ainda hoje estão enganadas, que precisam sair desse mundo de engano, precisam sair desse erro, precisa sair debaixo do jugo, debaixo do sistema. Eles precisam entender verdadeiramente a palavra de Cristo ressuscitado e não mais guardar a lei ou servir a lei. Então nós vamos agora ministrar exatamente esta palavra, tá bom? Não vou responder pergunta de ninguém hoje, comentário de ninguém, certo? Os comentários depois eu respondo. Agora, na hora da ministração da palavra, eu vou estar ministrando. E quem acham que esta palavra não tem sentido, então acompanhe a mensagem comigo, pode deixar seus comentários, depois eu lhe respondo, tá bom? Tema: anula a graça de Cristo guardando o sábado. Eu sei que sempre a gente mexe com o sistema, mexe com as pessoas que guardam o sábado porque não tem entendimento e vivem fazendo a prática da lei de Moisés ainda e anulando o sacrifício de Cristo, tá bom? Então, nós vamos começar lendo em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, que diz assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Versículo de número 17. Que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Meus queridos, eu sei que tem muitas pessoas que não concordam comigo porque não entendem sobre esta palavra. E aí dizem que eu estou lendo um texto fora de texto, que não tem contexto, porque eu não tenho exegese, não tenho hermenêutica, e nem tampouco eu entendo sobre a teologia futurística. Na realidade, quando nós estudamos a Bíblia, ou lemos a Bíblia, nós lemos com os olhos do entendimento, com os olhos iluminados, para não mais enganar as pessoas e nem ser enganados. Sabemos muito bem que Paulo estava aí falando aos Colossenses, não era para nós, estava falando aos Colossenses. Por quê? Porque os Colossenses, eles vinham trazendo ou guardando os costumes judaicos. Guardar o sábado era uma lei de Moisés que foi dada para os judeus e não para os gentios. Mas até hoje, os gentios, por serem enganados, eles ainda guardam o sábado. Você acha que eu vou pegar somente esse versículo, somente esse capítulo, e vou criar uma pregação, ou vou criar uma heresia, como os muitos dizem que nós somos hereges? Não. Eu estou recheado de versículos e fundamentos aqui sobre a anulação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando você está guardando o sábado, você está exatamente servindo a lei e não guardando aquilo que Cristo deixou. Então, meus queridos, Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 1, olha o que é que diz. Como eu gostaria que tivesse aqui uma multidão dessas pessoas que guardam o sábado, para que a mente dele pudesse ser iluminada, os olhos pudessem ser abertos e eles pararem de ser enganados e de enganar outras pessoas. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 1. Olha o que é que diz aqui.
a mesma coisa que Paulo falou aos Colossenses, quase a mesma coisa, uma palavra de concordância. Porque a lei, tendo as sombras dos bens futuros. Olha o que é que diz aqui o versículo 17 de 1 Colossenses, melhor dizendo, de Colossenses capítulo 2. Que são as sombras das coisas vindouras. E Hebreus capítulo 10, 1 diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se ofereça de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Por que que eu tenho que fazer o sacrifício ainda todas as semanas de guardar o sábado, se o próprio Jesus já cumpriu a lei de Moisés? Por que que eu tenho que guardar o sábado, se o sábado era apenas a sombra das coisas futuras? Que coisa é essa? A salvação eterna, ou a salvação da sua metanoia. Isso era sombra. A lei de Moisés era apenas sombra. Hoje nós temos o bem real, que é Cristo morando em nós. Não preciso guardar sábado, eu já tenho o dono do sábado morando em mim. Eu não preciso guardar a lei de Moisés, porque se eu guardar a lei de Moisés ou guardar o sábado, eu estou apenas guardando algo para o futuro. E esse futuro já aconteceu. Não é mais sombra, hoje é realidade. Você pode dizer assim: Chagas, tudo bem, eu queria você ler o livro no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento vocês enrolam, vocês lêem as cartas paulinas, diz que está certo e aquela coisa toda. Eu queria você me mostrar algo no Antigo Testamento. Então vamos para o Antigo Testamento. Isaías capítulo de número 1. Deus abomina quem guarda os sábados. Sério? É. Deus abomina. É abominação para Deus. Abominação significa desprezo. Aborrecer. Aborreçam a Deus quem guarda o sábado, ou quem está guardando o sábado. Isaías capítulo de número 1, versículo 13. Olha o que é que diz aqui. Não continueis a trazer oferta vãs. Não continueis a trazer oferta vã. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 13. Não continuarei a trazer oferta vã. E incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleia, não posso suportar a iniquidade e é injustamente solene. Por que que hoje eu tenho que jejuar ainda? Por que que eu tenho que fazer as festas em nome de Cristo? Por que que eu tenho que guardar o sábado, se o próprio Deus falou em Isaías, no Antigo Testamento, muito antes ainda de o Messias vir, muito antes de Jesus de Nazaré vir, muito antes de ele vir sobre a terra para cumprir a lei, ele já dizia que era abominação para ele. Versículo 14: as vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborreço, ou aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. 15. Quando estendeste as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, eu não vou ver. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue e de iniquidade.
Não adianta, meu querido, pode guardar o sábado, pode fazer festa, pode jejuar, pode orar, pode pregar, pode fazer o que quiser, mas Deus não recebe esta oferta, Ele não recebe esta oferenda, Ele não vai lhe abençoar por causa do sábado. O próprio Deus falou, é abominação para Ele, porque Ele já cumpriu com todas as promessas que era para ser cumprida. Por que você quer guardar o sábado? Então, meu querido, se você quer guardar o sábado, quer ainda servir a lei de Moisés, você tem que cumprir as 613 leis de Moisés. Você tem que circuncidar, cortar o corinho do prepúcio, tá bom? Tem que circuncidar. Tem que servir também a lei do liberato. A lei do liberato, para quem não sabe, era um homem que era casado com mulher, e aí um homem morria, a mulher casava com o cunhado. O cunhado morria, casava com outro cunhado. Quem é que está querendo servir hoje a lei do liberato? Ninguém. Mas estão guardando o sábado como parte da lei. Uns guardam o sábado, o outro faz uma outra coisa. Meus queridos, se não guardar a lei completa, ou se não servir a lei completa, é em vão para Deus. Guardar o sábado não vai significar nada para você. Isso é abominação aos olhos de Deus. Porque o dono do sábado, ele está em nós. Não preciso mais guardar sábado para Cristo ou para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E estava falando isso para quem? Os Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegais perto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Para que eu preciso guardar sábado para ter paz? Jesus é a minha paz. Eu não preciso guardar sábado. O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Desfez ou vai desfazer? Desfez. Ele já desfez a inimizade. Hoje eu estou com Cristo, unido com Ele. Hoje eu sou um com Ele. Eu não preciso mais guardar lei, guardar sábado, para mim poder ter uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele. 15. Isto é a lei dos mandamentos. Contudo, em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Quem é esse novo homem? Jesus Cristo ressuscitado. Eu não preciso mais guardar o sábado, eu não preciso servir a lei de Moisés, eu não preciso mais viver esses costumes de judeu. Isso aqui era um costume de judeu. Eu não preciso, porque hoje o príncipe da paz habita em mim. O dono do sábado está em mim. Eu não preciso mais cumprir a lei de Moisés, porque o próprio Jesus já cumpriu toda a lei. Cumpriu? Cumpriu. Jesus já cumpriu toda a lei. Se ele cumpriu toda a lei, não há mais necessidade que eu faça alguma coisa para ajudar Jesus. Aonde é que está escrito que ele cumpriu toda a lei? Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus já cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. E por que você ainda está guardando o sábado? Por que você ainda está ceando? Por que você ainda batiza nas águas? Por que ainda você sobe o monte para buscar a Deus? Por que você ainda recebe profetada dos profetas?
Por que que você ainda está iludido com esse batismo no Espírito Santo, falar em labachúria? Por que que você está esperando tudo isso? Porque os seus olhos do seu entendimento ainda não foram abertos. Os seus olhos não foram iluminados. Mas no dia em que seus olhos forem iluminados, você não precisa mais levar dinheiro para a igreja dizendo que é o seu dízimo para encher o bolso dos pastores. Quando o seu entendimento e os seus olhos foram abertos, você não precisa mais ter um homem como anjo da igreja ou como seu pastor. Você vai ter Jesus Cristo ressuscitado como o seu pastor, como anjo da igreja. Ele não é anjo da igreja, ele é o seu pastor. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esse aqui é o versículo clássico da graça. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4. Olha o que é que diz aqui. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Agora o 5 é show demais. Versículo 5. Para resgatar os que estavam, não é os que estão, é os que estavam, ele veio e resgatou, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele já resgatou ou ainda vai resgatar? Não, irmão, ele ainda vai resgatar. Então continua guardando o sábado. Não, irmão, ele ainda vai resgatar. Então continua levando o teu dízimo, enchendo o bolso dos pastores. Não, irmão, ele ainda vai resgatar. Então continua descendo as águas, tomando banho, dizendo que é batismo. Não, ele ainda vai resgatar. Então continua subindo o monte, subindo e descendo o monte, para receber o batismo com o Espírito Santo e falar em labachúria de covas nébias. Não, ele ainda vai resgatar, ele ainda vai vir, ele já veio e resgatou e adotou todos como um filho de adoção para ele. Romanos capítulo de número 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei. Opa, peraí. Cristo é o fim da lei? E por que vocês ainda continuam fazendo as pessoas servir a lei de Moisés? Por que vocês ainda querem obrigar, impor maldições aos irmãos que estão dentro dos seus ministérios, dentro do sistema religioso, impondo a eles para servirem a lei? Se Jesus é o fim da lei. Romanos 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todos aqueles que crê. Eu creio, por isso eu não estou mais debaixo de lei. E se você crê também, você não está debaixo da lei. Mas como você não crê, ainda precisa de um homem como pastor para poder levar suas orações até a Deus, então fica difícil. Continue aí sofrendo debaixo da lei. Se você precisa comer um pão com suco, precisa descer uma água para dizer que aquilo ali vai deixar o velho homem, então continue debaixo da lei. Se você precisa deixar de trabalhar o sábado para guardar o sábado, então continue debaixo da lei. Mas o sacrifício de Cristo foi em vão para você, de nada vale. Por quê? Porque Cristo é o fim da lei e ele já justificou todos. E por que você continua ainda fazendo as obras da lei?
Me desculpe, os meus irmãos que guardam o sábado, mas vocês estão fazendo sacrifício de tolo. Estão fazendo sacrifício em vão. É abominável aos olhos de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Libertou ou ainda vai libertar? Libertou. Para liberdade, Cristo nos libertou. Não libertou foi nós? Não, não era nós. Aqui era os Gálatas. Mas nós podemos tomar esta palavra por fé e dizer: Cristo já me libertou, Cristo nos libertou. Eu sou livre hoje. Eu não preciso mais estar debaixo de maldição de lei. Você sabia que todos que servem a lei hoje estão cobertos debaixo de maldição? Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Todos que servem a lei estão debaixo de maldição. E aonde é que você encontra isso? Abra comigo aí, Gálatas. Era tão bom se abrir isso aqui. Ai, minha internet. Dona Cássia, me arruma lá, filha. Deixa eu ver aqui, eu peguei uma Bíblia aqui. A minha internet parou aqui do notebook. Opa, voltou. A internet tinha dado uma paradinha aqui, mas voltou. Todos estão debaixo da maldição da lei. Quem praticam a lei. Todos estão debaixo de maldição. Gálatas capítulo 5, versículo 13, me parece. Deixa eu confirmar aqui. Voltou. Tá meio lenta, mas tá voltando. Gálatas 5:13. Não, não é essa referência. Deixa eu voltar aqui para minha referência, daqui a pouco eu procuro e eu mostro para vocês. Gálatas capítulo 5, versículo número 1. Para a liberdade de Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Quando você volta a praticar as coisas da lei, você está voltando de novo a ser escravo. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixais circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Se você deixar circuncidar de novo, nada foi para você, Cristo de nada aproveita. 3. De novo testifico a todos os homens que se deixar circuncidar, quem está obrigado a guardar toda a lei. Se você guarda o sábado, você é obrigado a guardar toda a lei. Tem que circuncidar, irmão. Tem que cortar o corinho do prepúcio. Tem que guardar. Tem que pagar o dízimo. Tem que cumprir com todas as leis de Moisés. Versículo 4. Separado está de Cristo. Preste bem atenção para quem está guardando a lei ainda hoje. Separado está de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça decaíste. O que é decaíste? É você estar construindo uma casa e já está lá em cima, já quase no telhado, e de repente você vem um vento, derruba toda a casa. Ela caiu, decaiu. Já estava quase pronta. Mas aí teve o declive, a queda. É a mesma coisa de você passar a servir a Deus, passar a entender a graça, tem a mente já ativada, mas volta de novo a praticar as obras da lei. Volta de novo a comer pão com suco, chamado de ceia. Volta de novo a pagar dízimo na igreja, dizendo que aquilo ali é sagrado, para o devorador não entrar na tua casa. Volta de novo a tomar banho de água, dizer que é batismo com o Espírito Santo. Volta de novo a guardar sábado.
volta de novo a fazer as coisas que a lei obrigava, vamos fazer. Para Cristo, você não vale nada, porque você voltou a praticar as mesmas coisas. Decaíste da graça. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não faço nula a graça de Deus. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. A justiça vem diante da lei? Não. A lei foi boa? Não. Porque se a lei fosse boa, não precisava ter um novo pacto. Porque teve que ter o novo pacto, a nova aliança, para que o sacrifício fosse completo. Por isso que Jesus veio, para morrer pelos judeus, para renovar a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. Então, todas as vezes, você tem poder para anular o sacrifício de Cristo? Não, querido. Mas todas as vezes que você pratica a obra da lei, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. 14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, está se cumprindo o quê? Toda a lei. Foi isso que Jesus fez. Amou a humanidade, morreu pela humanidade. Ele cumpriu toda a lei. Não preciso mais cumprir a lei porque ele já cumpriu. Guardar o sábado, meu querido, significa que o sacrifício de Cristo foi em vão para você. Guardar o sábado significa que você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Guardar o sábado significa que a morte de Cristo não valeu a pena por você. Guardar o sábado significa que você não aceita o sacrifício de Cristo. Precisa ajudar ele ainda, para que alguma coisa dê certo na sua vida. Marcos capítulo de número 2, versículo 23 ao 27. Esse texto aqui é poderoso. Eu vou ler no livro da lei. Marcos é um livro da lei. É um livro sinótico. Olha aqui o que é que diz aqui. Peia, de novo, para quem guarda sábado. Shibata, birimbau, para quem guarda o sábado. Marcos 2, em 3. E sucedeu passar ele num dia de sábado. Ele quem? Jesus. Pela seara. E os seus discípulos caminhando começaram ali, começaram a colher as espigas. Colher as espigas. E os fariseus lhe perguntaram: olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Por quê? Porque os fariseus guardavam o sábado. E até hoje existe fariseu guardando o sábado, né? Ô, meu irmão, desculpa eu ter chamado você de fariseu. Me desculpe eu ter chamado você de fariseu. Mas quem guarda o sábado hoje é os fariseus. É a mesma classe. Me perdoe se você não gostou. Versículo 24. E os fariseus lhe perguntaram: ô fariseu, tá guardando sábado, é? Hã? Então você é fariseu. Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? 25. Respondeu-lhe ele aqui é Jesus: acaso nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele
e seus companheiros? 26. Bíblia. É pela Bíblia que você acompanha? É pela Bíblia que você serve? Vamos para a Bíblia, filho, para não ser mais enganado. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos companheiros. Davi entrou no santuário e comeu dos pães da propiciação, que era os pães que eram oferenda, sacrifício. E aí o próprio Jesus está dando aqui uma lição aqui para os fariseus. Versículo 27. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E por que os homens hoje estão guardando o sábado para ser salvo? Ou para se justificar? Ou para se fortalecer? Ou para cumprir a lei? O sábado não foi feito por causa do homem, não. O homem foi feito. Versículo 27. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado era apenas um dia de descanso, mas hoje todos os dias são o dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e aí vai. Todos os dias hoje é o dia do Senhor. Não é que nem os evangélicos. Os evangélicos, os crentes, eles guardam também o domingo, dizendo que é o dia do Senhor. O domingo não pode trabalhar, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia de ir para a oração, para a escola dominical, para levar o dízimo para o pastor, lavar o carro do pastor. É o dia de evangelizar, é o dia do Senhor, é o dia de domingo. Haha. Domingo é o dia do Senhor, só se é do Senhor da sua igreja, o pastorzão que come o tutano, o dízimo. Todos os dias são os dias do Senhor. Versículo 28. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. É o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, de todos os dias. Se eu quiser servir a Deus, adorar a Deus, posso servir e adorá-lo em qualquer dia. Não preciso tirar um dia para Ele. E eu não preciso ter folga para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Segundo de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segundo de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quem é que está sendo conduzido em triunfo aí? Deu glória a Deus. Eu estou. E por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Por isso que ele está exalando, difundindo o cheiro do seu conhecimento na minha mente, no meu coração, nos meus olhos e no meu corpo. Ele é o perfume da minha vida. Hebreus capítulo 8, versículos 6, 7, 8 ao 13. Hebreus 8, 6 ao 13. Olha o que é que diz. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto. Qual é o pacto? Graça. A qual está firmado
sobre melhores promessas. 7. Pois se aquele primeiro foro sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se o primeiro pacto, a lei de Moisés, fosse perfeita, nunca que teria aparecido o segundo pacto. 8. Porque, repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. 9. Não segundo o pacto que fiz com os seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Você é casa de Israel? Eu não sou. Eu não sou casa de Israel. Por isso eu não preciso guardar o sábado. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, mente, e os escreverei eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu sou povo de Deus. Eu tenho Deus como o meu Deus. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo... o seu irmão dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, desde até o maior. 12. Porque serei misericordioso para com a sua iniquidade, e de seus pecados não me lembrarei mais. Ou lembra? Não. Dos seus pecados eu não me lembrarei jamais. Mas hoje tem pastores que estão lembrando o pecado dos irmãos, ou estão espreitando a vida dos irmãos, para quando chegar lá no culto, ele, como profeta Balabachúria, ele revelar o segredo ou mesmo o pecado do irmão. E aí vem com aquelas profecias malditas, ou com aquelas visões miseráveis, e começa a dizer que os irmãos estão em pecado, que os irmãos estão podres, que estão em prostituição, pecado da pornografia, pecado da rebeldia, pecado da idolatria, pecado da feitiçaria, pecado, e quem está pior é ele, porque ele está tentando adivinhar alguma coisa na vida dos irmãos. E tem muitos infelizes desse daí que trabalham hoje com CPF, com identidade, com documento, e quando chega lá na hora do culto, se sente um profeta para revelar o número da identidade ou do CPF dos irmãos, e ainda se diz que é profeta. Eis que eu te digo, minha serva, eita labassúria de covas nébias. Sou eu, Deus, que digo assim para ti. Estou eu revelando o número do teu CPF, e o teu CPF está bloqueado pela Receita Federal. Mas eu sou Deus que olho para você e vou dar um jeitinho. Isso são um bando de feiticeiros, mentirosos, pilantras, que vivem roubando a esperança em nome de Deus e pregando falcatruas. São verdadeiros lobos cangulosos que estão querendo roubar a sua paz. Mas nós temos o príncipe da paz, e quem tem a mente ativada, os olhos iluminados e tem o príncipe da paz, jamais vai virar confusão na sua cabeça com coisas como essa. Versículo 13, dizendo: novo pacto ele tomou, aniquilando o primeiro. Aniquilando significa que não existe mais, acabou. E o que se tornam antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Isso aqui era Paulo falando aos hebreus. Por quê? Porque não tinha desaparecido ainda. O ano 70 desapareceu por completo,
e agora veio o novo pacto, a graça de Cristo. E a graça de Cristo alcançou muitos e me alcançou. Ela nos alcançou. Então, meu querido, não existe mais condenação sobre a minha vida. Se eu deixar de fazer algo diante da lei, eu não preciso fazer mais nada diante da lei. Por quê? Porque o novo pacto está na minha vida. Jesus, ele já me escolheu, me separou, me livrou, e nenhuma condenação há para mim se eu não tomar um banho de piscina, se eu não comer o pão com suco, se eu não levar dízimo para a igreja, se eu não guardar sábado, se eu não circuncidar, e se eu fizer todas essas coisas, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Para mim, Cristo morreu em vão, quando eu começo a fazer essas coisas. Irmão, mas se você não fizer isso, você pode ser condenado. Como que alguém pode ser condenado se já foi absolvido? Se Cristo já comprou tua causa, se Ele já pagou por ti com morte de cruz, resgatou você da maldição da lei, então não há mais condenação para mim, não há mais condenação para você. Eu sou livre, livre como um pássaro fora de uma gaiola para voar. Não livre para libertinagem, mas livre para liberdade. O que é libertinagem? O que é liberdade? Tem muitas pessoas que quando a gente pega assim, dizendo que não existe mais o diabo, não existe inferno, não existe lei, não existe demônio, não existe mais maldição, aí as pessoas dizem assim, então eu posso matar, então mata. Não sei se você é forte para aguentar uma cadeia, aguentar pé ou para ser morto também. Porque a lei da semeadura é essa. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então eu sou livre agora para mim poder ficar com qualquer mulher, adulterar e se prostituir. Não sei se você é forte o suficiente para aguentar as perseguições. Se você é casado para sofrer as perseguições aí da família, da mulher, do filho, não sei. Se você tiver com outra mulher, que a mulher já tiver um dono, não sei se você é forte para aturar uma sola, ou até mesmo ser morto. É a lei da semeadura, filho. Tudo que você planta, você vai colher. Cristo já nos libertou, não para nós ser libertinários, mas para que nós sejamos livres, libertos para adorar, para glorificar, para servir e para viver em novidade de vida. O que é viver novidade de vida? É não ter essas condenações sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração. Hoje eu vivo em novidade de vida. Eu não preciso viver em libertinagem. Quer dizer, Chagas, se eu tomar uma cachaça não faz mal, não é pecado. Não faz mal a mim e não é pecado para você, mas vai te fazer mal, porque vai comer teu fígado, ou você pode virar a cabeça, entrar em contenda com alguém, você pode cair, quebrar um braço, uma perna, a cabeça pode morrer. É a lei da semeadura, filho. Tudo que você planta, você colhe. Então quer dizer que se eu sair com as novinhas aí, não vai me fazer mal nenhum, posso sair que eu não vou ser condenado ao inferno. Não, mas eu não sei se você está preparado no seu bolso ou preparado psicologicamente para sofrer as pressões que virão depois. Se aquela novinha tiver uma AIDS, se aquela novinha tiver uma doença contaminosa e você pegar, será que vai dar conta? Então tem que pensar, filho. Antes de você plantar, tem que pensar o que é que você está plantando. Antes de você começar a semear, tem que pensar o que é que você está semeando. Porque a lei da semeadura não falha. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Para finalizar, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1 e 2, para encerrar. Eu encerro aqui dizendo: quem guarda o sábado está anulando o sacrifício de Cristo. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, por isso não tem condenação para mim. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou
te livrou da lei do pecado e da morte. Já te livrou da lei do pecado e da morte. É só eu tomar posse disso agora. Se eu quero amanhã colher amor, eu tenho que começar a semear amor. Se eu quero amanhã ter paz, eu tenho que começar a semear paz. Se eu quero ter alegria, eu tenho que semear alegria. Se eu quero ter comunhão com as pessoas, eu tenho que semear esta comunhão. Então, a lei da semeadura é assim: tudo que eu planto, certamente eu vou colher. Então é até aqui, meus amados, que eu deixo esta mensagem para vocês. Mais uma mensagem com o tema: anulo a graça de Cristo ou o sacrifício de Cristo, guardando o sábado. Espero que vocês entendam, e se ficar dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós iremos tirar as suas dúvidas. Aqui nós não falamos que Deus te abençoe, porque já somos abençoados com toda sorte de bênção. Aqui nós falamos graça e paz abençoados.